Velho, eu tava com um videozinho tão bem esquematizado, tão bem planejado com o que eu iria falar, do que eu iria comentar e tudo mais, mas aí veio essa reta final pra quebrar totalmente meu ritmo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre a segunda temporada de Oshinoko. Eu sei, Oshinoko é uma máquina de polêmica, uma máquina de treta. Quanto mais capítulos sai do mangá, já faz mais de um ano mais ou menos, o pessoal prefere fingir que Oshinoko não existe. Mas eu sou uma pessoa simples, sai anime do Akakazaka, eu tô vendo, foda-se. É aquilo, o filho da puta me conquistou com Kaguya-sama, aí qualquer lixo que ele mandar eu tô consumindo. Mas até que essa temporada foi muito boa. Por mais que sim, eu acho que ela teve uma quebra de ritmo meio desgraçada com o fim do arco principal que essa temporada estava abordando, por mais que sim, o final da temporada serviu como uma boa transição, provavelmente vai mudar bem o ritmo da coisa numa terceira temporada, mas assim, foi fraco o final, foi bem fraco o final, e isso é triste visto que o arco principal da temporada é bom pra cacete. Assim, eu acho que esse arco da segunda temporada, ele só não é melhor do que o arco do programa de namoro que a gente teve na primeira temporada, porque aquele ali é fenomenal, aquele é maravilhoso, mas esse foi um arco muito bom, inclusive, né, saltou muito algumas coisas ali, eu acho que realmente teve uma evolução de qualidade em alguns aspectos de Oshinoko, como a parte de produção, como algumas coisas da direção também, mas eu acho que também foi um arco muito importante, porque eu acho que ele desenvolveu bem as características que eram as que eu mais gostava de Oshinoko, que era a parte de crítica, essa indústria do entretenimento. Ela deu um encaminhamento legal pro plot principal da série e desenvolveu muito bem o personagem do Aqua, um personagem que eu até conseguia gostar, eu até conseguia achar ele aceitável, mas não era um personagem que me apetecia. E nessa temporada, opa, isso aqui mudou um pouco de perspectiva. Pra quem não conhece Oshinoko, que eu acho meio difícil, visto que você tá vendo um vídeo de review da segunda temporada, mas enfim, eu tenho uma review sobre a primeira temporada, por mais que também tenha spoiler, então tipo, eu não recomendo você ver também se você não conhece Oshinoko, mas essa jornada de vingança, né, de um médico que tava acompanhando a gravidez da idol favorita dele, né, foi assassinado durante esse processo e reencarnou como um dos filhos dessa idol, que por sua vez também foi morto uns anos depois. E aí o filho da puta decide sair numa jornada de vingança, né, para vingar tanto ele mesmo quanto a idol, porque ele acredita que quem planejou o assassinato dos dois é o possível pai dele. E aí por conta disso ele fica se enfiando na indústria do entretenimento, no teatro, no cinema e mais onde ele puder se enfiar em busca do pai dele, que ele acredita que é um artista, ou seja, um pobre. E meio que essa segunda temporada, ela começa como mais do mesmo, né? Você viu o Aqua se enfiando em um monte de produção na primeira temporada, em uma série fracassada, em um reality show de namoro. Ele se enfiou em um monte de produção ali em busca de conseguir pistas de quem poderia ser o pai dele. Agências, produtores, diretores no qual a mãe dele trabalhou, que talvez pudessem ser o pai ou pudesse conhecer quem é o pai. E aqui é mais um desses casos, né? Seguindo onda do diretor que ele fez a série lá na primeira temporada, ele acaba indo parar numa peça teatral, que inclusive é da equipe de teatro que a mãe dele já fez parte e a namorada dele também faz parte, né, que é a Galeila, se eu não me engano, esse é o nome da empresa de teatro. E tipo, de início começa como esse, mais do mesmo, mas eu acho que uma coisa que sustenta muito esse começo desse arco é a questão que foi o que mais me chamou a atenção em Oshinoko, que é essa indústria do entretenimento, né, a forma como funciona, aquele negócio que eu comentei lá na primeira temporada, que tinha o lado da crítica ao mundo das idols, que era muito retratado através da imagem da Ai, né, essa pessoa que tem que entregar uma mentira pro público dela para poder vender. Tinha essa parte da indústria cinematográfica envolvendo a série na qual o Aqua participava, essa questão de um diretor que não quer saber nada além de lucro, né, que contrata atores completamente amadores, iniciantes, né, só por ser uma mão de obra meio barata, sem se importar se a série vai dar certo ou não, desde que o dele esteja ganho. Uma questão do reality de namoro ali, que não
não se importa em nada em destruir a carreira de uma garota desde que consiga audiência. E dessa vez o que a gente vê é uma peça teatral adaptando um mangá. E eu acho que nisso fica muito interessante essa temporada. É um dos arcos que eu mais gostei de Oshinoko até agora, de fato. É um arco grande, então ele tem bastante tempo para desenvolver tudo que ele quer trazer ali durante ele, mas eu acho que ele tem muitos aspectos interessantes, né, sendo eles, eu acho que os principais, né, fora o que ele acaba trazendo pra trama principal de Oshinoko, é a questão da relação entre atores, entre ator e personagem, mas principalmente um processo de adaptação de obra. Algo que eu achei muito interessante em ser abordado, né, visto que na indústria dos animes o que a gente mais costuma ver é adaptações de mangá, de light novel, ou seja lá do que for, e aqui a gente tá vendo uma adaptação de mangá falando sobre o processo de uma adaptação e como funcionam as relações dentro da pré-produção de uma adaptação. Isso eu achei extremamente interessante e extremamente instigante também, porque você tá vendo aquele processo da peça do Tokyo Blade, né, que é um mangá que naquele mundo tá fazendo um sucesso desgraçado, um shonenzão que bateu recordes de venda em muitas poucas edições, algo que a gente tem visto bastante ultimamente, né, a gente teve Jujutsu que explodiu, a gente teve Kimetsu que explodiu, teve adaptações muito rápidas, adaptação tipo, ganhou o mundo assim e consumiu até a alma dos seus autores. Mas apesar de, tipo, o anime normalmente dá muito certo, né, o mangá vende pra caralho, e o que acontece nos bastidores? E os problemas que pode acontecer nos bastidores? E aí, como é que isso fica? E é justamente isso que o Oshinoko acaba trazendo, porque você tem todo aquele momento inicial dos atores já ensaiando a peça, e alguns começando a perceber algumas coisas que estão meio estranhas no roteiro. Alguns autores leem o mangá, consumiram o mangá para tentar entender melhor os personagens, para tentarem entrar melhor nos personagens dele e tudo mais, e começam a ver inconsistências e começam a ver falhas no desenvolvimento dentro do roteiro ali desenvolvido para a peça. Algo que tanto o diretor quanto o próprio roteirista vê como aceitável pela mudança de mídia. Enquanto o mangá tem N volumes para pegar e desenvolver todas aquelas tramas, desenvolver todos aqueles personagens, todos aqueles arcos, a peça teria apenas 2 horas. Então cortes precisam ser feitos, mudanças de cenas precisam ser feitas, mudanças de desenvolvimentos também precisam ser realizados. Porém, tudo isso vira do avesso quando entra o autor original em cena. O autor original que pega pra assistir um ensaio, vê que a equipe, o elenco tá maravilhoso, tem extremo potencial, pode entregar algo realmente muito bom, mas pega e pede pra revisar o roteiro. Quando perguntam o que exatamente precisa revisar, ele... tudo. E essa parte é muito legal porque mostra como a relação de criador original e roteirista de adaptação pode ser extremamente conturbado. E no caso de Oshinoko é um caso que até dá um pouquinho de dó, porque o próprio personagem ali, que é o roteirista daquela peça, fala que ele é muito fã da obra, né? E quando ele conhece o autor, quando o autor ele vai assistir o ensaio, ele trata com extremo respeito, com extrema admiração. Então ver o autor tratando o trabalho dele como lixo é chocante, inclusive pro espectador. E aí você fica numa questão muito dúbia, porque você vê essa admiração e esse carinho que o roteirista tem pela obra, que parece muito genuíno, e você tem a questão do autor falando que mandou N críticas e N pedidos de mudanças que a cada vez só era piorado. Então você fica numa questão muito dividida. Pera aí, quem tá certo nessa treta? E aí você vê o processo de tudo isso, que eu achei assim, fala, filha da puta, cara. Porque mostra que basicamente o autor ele recebe o protótipo do roteiro pra ele analisar, pra ele avaliar, pra ele pedir alguns retoques, e esse retoque que ele passa, a crítica bruta é passada pro editor, que o editor vai passar pro outro cara, que vai passar pro outro cara, que vai passar pro não sei quem, que vai passar pro agente da companhia de teatro, que aí sim vai chegar no roteirista. Tem um telefone sem fio desgraçado que esse processo inteiro o pessoal pode ir distorcendo coisa. Que no caso aqui foi extremamente distorcido, visto que o autor é uma pessoa que não mede palavra de forma nenhuma, que é totalmente agressivo no seu vocabulário.
E acabou que esse telefone sem fio, na tentativa de amenizar e soar mais respeitoso, distorceu completamente o que era pra fazer. Inclusive dando aquele choque dele pegando e falando: eu não quero que esse cara trabalhe na minha obra, eu vou fazer o roteiro. E aí é uma parte que até me pegou pra refletir um pouco, porque direto quando a gente vê, opa, o autor original de obra tal vai trabalhar na adaptação da série e tudo mais, a gente pega aplaude, a gente pega, opa, essa temporada vai ser boa pra caralho, essa temporada vai ser foda. The Boys é uma que aconteceu muito isso, né, porque anunciou a terceira temporada, vai ter supervisão direta do Garfienes, todo mundo, puta que pariu, pra cima, caralho. Aí eu imagino o inferno que o cara não deve ter feito no estúdio, porque a coisa mais certa de dar nesse tipo de situação é conflito criativo. Em alguns momentos a pessoa dá tanta cabeçada que acaba saindo algo bom, né, arruma tanto problema e vai superando que acaba realmente ficando algo bacana, e tem vezes que a cabeçada é tanta que sai um trolhão desse tamanho. Um exemplo disso é Castlevania. É muito engraçado a gente pegar e ver que todos os relatos que o Warren Ellis faz de como foi trabalhar com o Koji Igarashi no processo de fazer um longa de Castlevania se assemelha demais com tudo que a gente vê nessa temporada de Oshinoko, com a diferença que o Warren Ellis realmente é um roteirista desgraçado de ruim. Então é uma coisa que, tipo, você vê relato muito constante nessa indústria de entretenimento, de adaptação cinematográfica e tudo mais. Você encontra muitos relatos desse tipo de coisa. Então, ver isso abordado na série, ver como se fosse realmente um bastidores, eu achei muito interessante. É aquele tipo de coisa que normalmente você só vai encontrar em entrevista quando um dos lados dá com a língua nos dentes. Porque normalmente a produtora vai tentar ocultar aquele tipo de coisa o máximo que ela puder. Então realmente ver uma obra pegando e abordando esse lado sombrio das produções é bem bacana, é bem legal. Até porque você vê também esse negócio que não é simplesmente, opa, então só deixa o autor original fazer o roteiro da adaptação e tudo mais, porque ele conhece a obra, então ele sabe como pode ser executado. Não é bem assim também, porque como a gente vê nesse caso de Oshinoko, já era uma autora completamente sobrecarregada, que não dava conta direito do prazo semanal que ela tinha que entregar. Cada semana tinha que mandar um capítulo novo pra editora, e tinha que virar à noite, não comia, não se alimentava direito, não tinha um momento de folga praticamente, e ainda tinha que pegar a desgraça do roteiro ali pra pegar e escrever. Um roteiro que ainda estava tudo previsto pra ficar uma completa de uma bosta, pois ela não tinha noção da questão teatral, da questão de como utilizar o palco, ainda mais de uma peça imersiva, de uma peça 4D, como é chamada dentro da obra, que mescla a questão de palco, a questão teatral com tecnologia, com tela, com cinema. Algo que essa roteirista não tinha sequer ideia de como poderia funcionar, mas aquele que estava fazendo o roteiro da adaptação, sim. Então é uma temporada que já começou me conquistando demais, porque, porra, essa parte que me conquistou em Oshinoko tava peso nesse começo de temporada aí, tava assim, insano, tava assim, maravilhoso. Pra aí passar e você ter todo o desenvolvimento realmente agora da questão da atuação e a preparação até chegar o momento da festa, onde você tem as quedas do Aqua. O Aqua é esse personagem que, desde a primeira temporada, ele se mete na indústria cinematográfica por um único intuito: vingança, ódio, rancor, remorso, basicamente tudo de ruim que ele pode sentir. E o Aqua, ele é um personagem que, desde a primeira temporada também, ele segue muito aquele arquétipo de personagem Ed, aquele personagem que não mostra muita expressão, que não mostra muito sentimento e que segue aquele padrão que a gente adora zoar do frio e calculista. Que nem eu zoei no vídeo da primeira temporada, ele é uma Yonoko Koji que pelo menos sabe fingir sorrir. Isso se torna um problema quando você tem duas coisas surgindo durante a peça. A primeira, ele começar a se divertir enquanto atua, e isso literalmente consumir ele por dentro, com ele tendo ataques de pânico, ataques de ansiedade, não conseguindo dar sequência na série. E a segunda é ele ter que fazer uma atuação emocional, uma atuação mais carregada, e que para essa atuação carregada, uma das principais coisas que ele teria que tentar fazer para trazer esse sentimento é revisitar o próprio passado. E isso acaba ficando muito interessante também, porque você tem mais do que nunca um arco trazendo a questão da culpa do Aqua.
Você sabia que a morte da Ai era um negócio que pesava muito pro personagem do Aqua? Principalmente visto que ele dedicou 10 anos da própria vida com um único intuito: vingar a personagem. É um personagem que literalmente perdeu a infância e adolescência apenas pelo objetivo de vingança. Só que durante essa temporada ele tem que revisitar tanto e tanto e tanto esse sentimento negativo, esse sentimento de ódio, esse sentimento de rancor, que ali sim você realmente sente quanto que a Ai significa pro Aqua. Você percebe como esse amor e idolatria chega a ser literalmente doentio. O Aqua literalmente adoece pelo sentimento de vingança. Só que acabando que nesse processo ele deixa escapar algumas coisas que outras pessoas pegam essa questão. O grande segredo do Aqua acaba vazando, esse negócio que ele é filho de Hoshino-ai. Então a gente tem a própria Akane que acaba pegando essa questão, a gente tem um diretor que também pega essa questão e tentam fazer o Aqua pelo menos contornar isso para entregar essa atuação. Fora que a gente também tem outros arcos ali acontecendo no mesmo processo. A gente tem a questão daquele ator que fez o protagonista ali da série da primeira temporada, que volta aqui tentando agora melhorar como ator, tendo um desenvolvimento mais próprio, né, tentando entender as suas próprias limitações e tentando aprender com os erros dele do passado. É um arco que eu gostei bastante, é um arco que eu achei bacana, inclusive é legal porque mostra que a autora dessa obra que eles estão adaptando agora era assistente da autora da série que fizeram lá na primeira temporada, então ela acompanha bastante desse processo e ela tem uma angústia muito grande só de olhar pra cara daquele ator e tudo mais, e eu acho que um dos melhores episódios ali também é com ele, né, ele tentando contornar esse negócio da atuação dele ser fraca, da atuação dele ser ruim e utilizando isso a favor dele pra conseguir chocar e surpreender o público com a dedicação dele para um momento específico e fazer aquele momento ficar muito mais demarcado na mente do que todos os outros. É uma parte que eu achei legal. A gente tem, voltando mais à tona, a rivalidade entre Akane e Arima, né, que era uma coisa que você já tinha uma noção que poderia ter pela questão de romance, né, visto que são duas personagens que são apaixonadas pelo Aqua, mas aqui você tem uma questão maior do passado dessas duas personagens, e aqui é legal porque você tem essa questão de uma admiração que inspira, que te faz seguir por um caminho, por um rumo, mas que depois essa própria admiração te decepciona, algo que, querendo ou não, é batido. Tem muitas obras que a gente acaba vendo algumas coisas desse aspecto, tipo, sei lá, Os Incríveis, cara, o síndrome é exatamente isso. É o fã que queria se tornar um herói e após se decepcionar com um herói vira um vilão. Aqui a gente tem algo semelhante com a Akane e a Arima, né, a Akane se tornando uma atriz por admiração e meio que decaindo com a decepção e contornando isso da sua própria maneira, encontrando a sua própria atuação, ao mesmo tempo que tem essa rivalidade ainda. Inclusive depois desse arco fica até um climinha engraçado, porque todo mundo fala que a Akane é muito cu doce, né? Que realmente é aquela fã alucinada que se torna odiadora e não sabe como lidar com isso, né? Tenta agir com desprezo, tenta agir com um certo remorso, com um certo rancor, com uma indiferença, mas por dentro tá surtando. Mas eu acho que realmente o ápice da peça inteira é a conclusão do Aqua, né? Que é essa questão. Se você não consegue aproveitar o momento que você tá atuando, então odeie. Se você precisa se entregar pra atuação pra conseguir seguir pelo seu objetivo, então você vai ter que seguir pelo caminho mais difícil. Odeie o que você tá fazendo com todas as suas forças. E a cena é brutal. A forma como faz o paralelo ali da atuação da Akane com a morte da Ai, a forma como o Aqua reage, a própria questão da luta, cara, Oshinoko nem é um anime de ação, né, mas esse arco foi sobre uma peça que era uma adaptação de shonen e tudo mais. Caralho, que animação boa que eles fizeram, cara. Tipo, não foi em nível Jujutsu ou nível Kimetsu, né, passou longe disso na real, mas foi muito mais bem animado que muito shonenzão que eu vejo por aí. Uma animação fluida, com boas características, com uma boa direção.
Às vezes você até esquecia que era uma peça teatral, você só lembrava porque, tipo, como dava uns close muito ferrado, você via a questão dos cavos pra eles realizarem os pulos anormais, né? Você via as gambiarras de teatro ali, porque se não fosse aquilo, caralho, eu ia, opa, vamos ver mais um episódio de Shonenzão da temporada, parecia isso. Então realmente foi um arco que eu gostei demais, esse arco do teatro foi bom pra caralho. Só que aí vem um ponto que algumas pessoas já devem estar reparando, pera lá, cadê a Ruby? Porque, pois é, né, o Oshinoko tem dois protagonistas, né, tem o Aqua e tem a Ruby, né, que o arco dela como idol foi estagnado. Se a Ruby já era uma personagem que pra mim não chamava muita atenção na primeira temporada, aquela não dá pra dizer nem que ela existiu direito, até chegar a retinha final. Porra, só retomaram o arco dela como idol quando fechou a peça, quando, tipo, fizeram todas as apresentações que precisavam fazer. E olha que nesse tempo aconteceu coisa pra cacete. Cara, o Aqua até descobriu que ele tem um meio-irmão e que o possível pai que ele tava procurando esse tempo todo já tava morto. E, inclusive, foi outra parte muito chocante pra mim, né, essa conclusão desse arco, a decepção em você ver que você desperdiçou tanto tempo numa coisa e agora ela sequer existe. E aquele sentimento do arco, o que eu vou fazer? Inclusive eu gosto muito do como a direção trabalha essa questão da perca de objetivo do arco quando a estrela no olho dele some. Tipo, a estrela no olho era uma característica assim gritante da Ai e é uma característica que é passada pros dois filhos dela. Quando esse sentimento de vingança, quando esse objetivo de vingança, quando esse propósito de vida do Aqua esvai, o símbolo da Ai esvai junto com ele. Pra aí a gente passar pro arco da Ruby, que agora tá planejando a música original do grupo dela, já que elas estavam só recantando músicas da antiga Bicomate, que era o grupo da Ai e tudo mais, o processo pra planejar isso e a organização ali de uma viagem pra cidade onde os dois nasceram. Que por sua vez também é a cidade onde os dois morreram, mas ok. E cara, eu acho que se terminasse antes desse caralho dessa viagem, ia ser assim, maravilhoso. Porque você tem meio que a conclusão, entre muitas aspas, desse arco do Aqua, né? Essa decepção achando que a vingança tava fechada e tudo mais. A Kani percebendo ponta solta, que eu ainda não sei qual ponta solta que ela reparou pra perceber que tem coisa errada nessa história. E a revelação de quem é o pai dos dois após a Ruby visitar o túmulo da Ai. Velho, se a porra da temporada tivesse parado no episódio 11, ia ser um final assim do cara, ia ser aquele tipo de final. Eu preciso ler o mangá. Eu necessito ler o mangá. Mas acabou que os dois últimos episódios não foi grande coisa. Por mais que sim, eu acho que ele dá gancho pra essa virada que a gente pode ter na terceira temporada. Ele coloca coisa, inclusive pra catapultar a personagem da Ruby, porque como eu falei, é uma personagem que existiu, é uma personagem que até agora não teve o destaque que ela precisa ter, e agora, opa, abriu essa oportunidade pra ela ter o destaque que precisa ter. Mas eu não acho que esse ponto de virada teve o impacto que precisava ter. Primeiro porque trouxe uma característica de Oshinoko que eu menos gosto e que às vezes parecia que o autor até tentava nem lembrar que era isso, mas infelizmente que é a questão de serem dois personagens que reencarnaram. Essa questão da reencarnação começa a vir à tona agora, né, nesse final de temporada, junto com o aspecto sobrenatural da obra. Eu fico meio... Porque meio que a gente tem o fechamento oficial do Aqua, né? Que é essa questão dele procurando o corpo da vida anterior dele, procurando o corpo do Goro, né? Se eu não me engano é esse o nome do médico. De novo, o nome do médico não importa. Mas essa virada de que quem acha o corpo é a Ruby, que na vida anterior dela era apaixonada por aquele médico. Ah, isso vai dar tanto problema daqui pra frente. Puta que pariu. E junto com isso surge uma nova figura que é uma criança ali que vive acompanhada por corvos e que dá a pista ali pra Ruby que aquele médico foi morto no dia que a Ai deu à luz, que era o médico que estava acompanhando o parto da Ai, né, que ele foi assassinado, que tinha duas pessoas ali rondando o hospital, que uma das pessoas depois foi quem assassinou a Ai, e a Ruby meio que junta as peças, né, percebe que todo esse tempo que o Aqua tava na indústria era pra vingar a Ai, mas agora ela tem outro objetivo, vingar o amor dela.
Então acaba que meio que por essa questão de não ter uma comunicação direta do Aqua envolvendo esse objetivo, né? O Aqua sempre ter segurado esse negócio, esse anseio de vingança pra ele mesmo, pra não preocupar a Ruby, acabou meio que virando contra ele. Porque enquanto o arco de vingança dele meio que tá fechado, visto que ele não sabe que o pai dele ainda tá vivo, a Ruby começou o próprio arco de vingança dela. Inclusive eu achei muito legal que eles fizeram uma cena que não foi tão boa, mas tentou se assemelhar com o juramento de vingança do próprio Aqua ali na primeira temporada. Por mais que eu ache a do Aqua mais bonita, parece que é tudo pintado em aquarela e tudo mais. Uma pintura a óleo é realmente muito legal. Aqui tentou se aproximar, mas foi meio rápido, foi meio batido e tudo mais. Por mais que teve um impacto maior da questão do olho. Porque assim, enquanto as estrelas do Aqua se esvaíram, né? A estrela no olho do Aqua se esvaiu, a Ruby agora tem as duas estrelas. Só que enquanto a estrela da Ruby era sempre aquela estrela branca, brilhante, agora elas estão negras. É aquilo, né? Meio que a Ruby passou daquele negócio que mentira é amar pro amor ser a mentira. Aquela dualidade da Ai que eu falei, que meio que cada filho dela seguia. Só que a questão que me deixa bolado é que realmente o final é meio isso, né? A forma como o episódio encerra é muito merda. A única coisa que dá uma elevadinha, mais ou menos, é o pós-créditos, porque você mostra aquela mesma garota que deu a pista pra Ruby sendo morta pelo pai dos dois. Provavelmente numa cena que é muito antes ali disso acontecer. Mas você dá aquele gancho mais ou menos, opa, então essa aqui também é uma reencarnação. Eu não faço ideia de quem é essa menina, eu não sei o que esperar a partir daqui. Mas eu fiquei muito naquele negócio, velho, eu ainda preferia se terminasse no túmulo. Eu entendo por que terminou aqui, mas eu acho que não foi um ponto legal pra encerrar, mesmo sendo esse ponto de virada. Eu sei, mano, eu não gostei muito desse final, não. É só ver, eu tenho muito mais o que falar do arco principal da temporada, que é esse arco do teatro, do que a porra do final. E isso tá errado. O final era pra ser esse momento ápice da temporada, esse momento caralho, o Shinoko é foda pra caralho. Eu terminei a temporada tipo, hã? Eu acho isso meio merda. O foda é que se ficar nesse loop, cara, eu espero que a próxima temporada, né, catapultando essa questão da Ruby como eu espero, seja assim, do caralho. Eu espero, nossa, seja muito boa. Porque, sendo bem honesto, mesmo eu tendo gostado muito dessa temporada, se continuar seguindo esse ciclo de mais do mesmo, né, crítica à indústria e um pouquinho de desenvolvimento do que vai seguir a partir daqui, eu acho que não vai ter mais muito que sustentar review de cada temporada de Oshinoko, não. Ou eu vou ler o mangá e espero acabar e faço um vídeo do mangá inteiro, ou o negócio muda um pouquinho daqui pra frente. Ou desanda completamente, como parece que tá desandando, né? Mas enfim, é isso que eu achei sobre a segunda temporada de Oshinoko. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da temporada, se gostaram, se desgostaram, se estão com expectativa pra daqui pra frente ou se vão preferir fingir que não existe essa obra. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!